Muito bom dia a todos vós. É com muito gosto que dou as boas-vindas à terceira sessão do nosso colóquio Regiões e Autonomias Insulares, Perspectivas Históricas. Nesta sessão temos a conferência da professora Isabel Maria Freitas Valente, que é pós-doutorada pela Universidade de Coimbra, doutora em Altos Estudos Contemporâneos pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e com mestrado em Estudos Europeus também pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É investigadora integrada do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, é investigadora colaboradora do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade dos Açores, bem como investigadora da Rede Interdisciplinar de Estudos Internacionais Visões Cruzadas sobre a Contemporaneidade da Universidade de Coimbra. Integra também a coordenação da Cátedra Unesco Educação e Ciência para o Desenvolvimento e Bem-Estar Desenvolvimento e Bem-Estar Humano. É diretora do curso de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas e, juntamente com Dulce Lopes e Maria da Glória Garcia, pelo curso Política de Género. A sua investigação, centrada nos estudos contemporâneos, parte de uma mobilização interdisciplinar das relações internacionais, da ciência política, do direito e da história. O título da sua palestra é Do Nascimento aos Dias de Hoje, Marcos Históricos da Autonomia das Regiões Portuguesas Ultraperiféricas. Muito obrigada uma vez mais e dou-lhe as boas-vindas e faça favor. Eu que agradeço, doutora Ana, a simpática apresentação, cumprimento todos, agradeço muito reconhecidamente e sentidamente o convite que muito me honrou ao doutor Filipe e gostaria de dizer, na sequência daquele que foi o nosso debate ontem extremamente vivo e enriquecedor, que eu ontem à noite acabei por mudar um pouco aquilo que tinha previsto falar convosco. E gostaria de dizer que eu vou abordar a autonomia do ponto de análise político e jurídico, como conceito político e jurídico que nasce com a Constituição Portuguesa de 1976, tendo emergido num contexto de profundas transformações democráticas e territoriais. Como sublinha Carlos Amaral, a autonomia constitui uma resposta à necessidade de reconhecer especificidades históricas, geográficas e socioeconómicas próprias das ilhas atlânticas, procurando simultaneamente reforçar a unidade do Estado e promover o desenvolvimento regional. E como bem sustenta Nelson Veríssimo, a questão do alargamento da autonomia foi especialmente debatida na segunda metade do século XX e constitui-se como uma das realizações da democracia portuguesa e veio a concretizar-se uma aspiração secular dos povos insulares. Na verdade, a ideia de autonomia, abandonada na Idade Média, com o processo de configuração de um Estado soberano unitário centralizado, viria a ser recuperado na sequência da Revolução de Abril de 1974, que abriu as portas à democratização do país e à sua inserção plena no quadro das democracias ocidentais. Na verdade, ela havia já sido ensaiada, se bem de que forma muito incipiente, no final do século XIX e inícios do século XX. No primeiro caso, reportamos ao processo de consagração das Juntas Gerais dos Distritos de Ponta Delgada, de Angra do Heroísmo e da Horta nos Açores e do Funchal na Madeira, desencadeado pela assinatura do conhecido decreto de 2 de março de 1895 de Ernesto Índice Ribeiro, que viria a reconhecer um regime de autonomia aos distritos insulares que o viessem a requerer.
No entanto, não se tratou de um regime de autonomia, mas, em meu entender, de estrita descentralização administrativa, não se tendo traduzido em qualquer partilha do poder político entre Lisboa e os órgãos de descentralização criados pelas Juntas Gerais dos Distritos. No segundo caso, a autonomia viria a ser proposta não para a Madeira nem para os Açores, mas para as ex-colónias portuguesas, com um duplo objetivo. Por um lado, travar os ímpetos independentistas que graçavam pelo espaço colonial e pôr cobro às guerras coloniais que tanto enfraqueciam o país. Por outro lado, retirar o colonialismo português da alçada da Organização das Nações Unidas a que Portugal tinha aderido em 1955. Neste exercício de síntese sobre a temática em epígrafe, recorde-se que a introdução da autonomia política regional na estrutura do Estado português, fortemente liderados pelas representações parlamentares insulares, que ontem já foi aqui trazido e debatido, os constituintes de 1975 vão encontrar inspiração teórica na experiência autonómica europeia, no caso inglês, muito concretamente nas Ilhas do Canal, de Guernsey, na ilha de Man e, muito particularmente, na italiana do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, os importantes movimentos secessionistas desempenharam um importante papel no contexto em que o reconhecimento da autonomia política regional dos Açores e da Madeira. Na verdade, a Constituição de 1976 inovará profundamente o ordenamento territorial português, ao criar regiões autónomas, dotando-as de órgãos próprios, de competências legislativas e administrativas e de estatutos político-administrativos próprios. Segundo Freitas do Amaral, esta configuração representou, e passo a citar, um compromisso entre a unidade do Estado e a diversidade das suas partes, reforçando a coesão nacional e permitindo às regiões um modelo de governação ajustado às suas circunstâncias e aspirações seculares. Fim de citação. Ao fazer esta digressão pelos primórdios da autonomia dos Açores e da Madeira, uma pergunta surge de imediato. Por que é que o direito vem enquadrar, através de normas jurídicas, a autonomia que é uma ambição histórica, política e cultural, como vimos ontem? Para um esboço de resposta, socorremos dos trabalhos de Alexandre Aragão e de Júlio Moreira. Não podemos esquecer que o direito provém de fontes materiais. As fontes materiais do direito são os factos da vida em sociedade que convocam a intervenção do direito como ferramenta eficaz de realização de objetivos legítimos. Esses objetivos, muitas vezes, passam por aspirações de autonomia que, através do direito, são apoiadas e reforçadas. Em suma, o direito é utilizado como mecanismo de tutela da autonomia, a qual, por sua vez, é considerada um bem jurídico merecedor de proteção. O direito protege a autonomia sempre que a persecução de ambições legítimas de autonomia, individual ou coletiva, contribuam para a realização mais eficaz de pretensões diferenciadas de autodeterminação, para prevenir conflitos sociais e para a pacificação social. Passando agora, embora brevemente, muito sucintamente, à análise da tutela jurídica das aspirações autonómicas das regiões insulares, a cabal compreensão desta questão exige uma reflexão que vai mais além do direito e que convoca outras disciplinas científicas, como, por exemplo, a história e a sociologia. Diversas razões históricas e sociológicas podem explicar que comunidades subnacionais ou regionais aspirem a uma maior autonomia.
Desde logo a identidade cultural, que ontem também vimos. As comunidades podem desejar preservar as suas tradições culturais, os seus valores distintos das restantes comunidades nacionais e sentir que uma maior autonomia permitirá fazê-lo de maneira mais eficaz. Um sentimento de individualidade. As comunidades podem sentir que as decisões políticas e económicas tomadas pelo governo central não refletem suficientemente bem as suas dificuldades, aspirações e especificidades. E por isso buscam maior autonomia para se sentirem mais envolvidas e mais representadas. Diferenças económicas. As comunidades podem enfrentar desafios económicos diferentes de outras populações ou outras áreas e sentir que uma maior autonomia lhes permitirá lidar com esses desafios económicos também de forma mais eficaz. História e ligações políticas. A comunidade pode ter uma história de luta, como ontem vimos, sempre magistralmente aqui refletida pelo seu professor Avelino Freitas, como eu dizia, uma história de luta pela autonomia ou ligações políticas com outras comunidades que também buscam autonomia, acentuando ambições autonomistas por se tratar de uma aspiração histórica. Percepção das desigualdades. As comunidades podem sentir que não estão a ser tratadas de forma justa e equitativa pelo governo central relativamente a decisões que as afetam e que elas que têm uma postura diferenciada do resto do país. E assim se vê na maior autonomia uma forma de corrigir essas desigualdades. Ora, no caso português, a insularidade acentua todos estes fatores de reforço da autonomia. Com efeito, a insularidade pode levar a uma aspiração política de autonomia, porque as ilhas frequentemente têm características e são postas perante desafios únicos em comparação com as áreas continentais. Essas diferenças podem incluir dificuldade de transportes e comunicações, uma economia menos conectada com os mercados externos e mais dependente da indústria extrativa ou do turismo, como ainda falávamos anteriormente, uma população com ligações demográficas, culturais e históricas mais forte do que qualquer outras regiões, com menor endogamia ou menos consanguinidade. Como resultado, as pessoas, as empresas e as associações das ilhas podem sentir que as políticas e visões de desenvolvimento de governos centrais não respondem às suas necessidades específicas, nem são adequadas para as suas condições geográficas únicas. Portanto, procurar uma maior autonomia para tomar decisões políticas, sociais e económicas em seus termos próprios. Ora, como referido anteriormente, a autonomia constitucional foi uma importante conquista dos Açores e da Madeira, dos seus povos, resultantes da Revolução de 25 de Abril de 1974. Os primeiros estatutos político-administrativos, aprovados em 1980, irão concretizar a arquitetura autonómica, definindo áreas de intervenção legislativa regional, como ordenamento do território, agricultura, pescas, transportes, proteção civil. As revisões constitucionais e a maturação da autonomia entre 1982 e 2004, muito concretamente, 1982, 1989, 1997 e 2004, desempenharam um papel decisivo na clarificação e densificação das competências autonómicas. Destacam-se 3 transformações essenciais. Clarificação da competência legislativa, reforço do conceito de interesse específico das regiões. Aprofundamento do sistema político regional, maior autonomia orçamental e administrativa e reforço das relações com os órgãos de soberania, mecanismos de consulta e participação política mais estruturados.
A consolidação destas dimensões permitiu a formação de uma cultura política autonómica robusta e reconhecida no espaço constitucional português. A autonomia constitucional das regiões autónomas dos Açores e da Madeira constitui uma das experiências político-institucionais mais singulares da Europa contemporânea. Portugal edificou em 1976 o modelo autonómico que articula identidade regional, desenvolvimento territorial e unidade do Estado, num contexto marcado pela integração europeia e pela ampliação das dinâmicas de governação multinível. A evolução das autonomias portuguesas pode ser dividida em 4 fases. 1976-1987. Autonomia inicial, marcada pelo contencioso, que, uma vez mais, socorro-me das palavras do professor Avelino ontem, com o Estado e pela figura dominante do Ministro da República. 1987-1997, consolidação progressiva de competências e uma maior estabilidade institucional. 1997-2004, revisões constitucionais e o início do reforço autonómico. 2004 até o presente, eliminação do sistema tutelar do Ministro da República e substituição pelo representante da República e o reforço simbólico da autonomia. Apesar das tensões históricas, especialmente no início, o modelo português é amplamente reconhecido como um caso de sucesso na integração entre Estado unitário e diversidade territorial. O reconhecimento desse estatuto autonómico e da sua evolução, bem como todo o longo e complexo negocial e político, fogem ao objetivo desta comunicação. O mesmo já foi feito ontem e será feito posteriormente por colegas aqui presentes. Deve acentuar-se, porém, que os arquipélagos dos Açores e da Madeira, além de serem regiões com uma autonomia político-administrativa, possuem também o Estatuto de Regiões Ultraperiféricas da União Europeia, conforme previsto no artigo 349 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Portanto, é incontornável abordarmos o seu Estatuto de Região Ultraperiférica da União Europeia e o impacto na autonomia regional. A adesão de Portugal e Espanha às comunidades europeias na década de 80 do século XX trouxe uma nova dimensão geopolítica ao processo de construção europeia. A Europa comunitária adquire deste modo uma presença privilegiada no Atlântico, espaço de confluência entre os continentes europeu, americano e africano, por intermédio das regiões autónomas da Madeira e das Canárias e da Comunidade Autonómica das Canárias. No decorrer das negociações de adesão, tornou-se evidente que a necessidade de um estatuto próprio para as ilhas atlânticas portuguesas, a fim de evitar que a sua integração no mercado comum se traduzisse na prática no agravamento das suas dificuldades e constrangimentos das suas economias e do modo de vida dos seus habitantes. Situação que era idêntica à de outros territórios insulares pertencentes à Comunidade Económica Europeia. Na verdade, até a entrada de Portugal nas então comunidades europeias, as questões insulares não tinham grande visibilidade no meio das comunidades. O Tratado de Adesão de Portugal, 12 de junho de 1985, registra os problemas das ilhas portuguesas e atlânticas e sublinha, passo a citar, desvantagens decorrentes da sua situação geográfica, afastada do continente europeu, da sua orografia particular, das graves insuficiências de infraestruturas e do seu atraso económico. Fim de citação.
chamando a atenção para as diligências necessárias para a superação desses constrangimentos e para o desenvolvimento económico e social dos territórios. Registre-se ainda que a iniciativa açoriana, aprovada pela convocação da Conferência das Regiões Insulares Europeias, foi enquadrada no empenho do Conselho da Europa pela promoção do respeito dos direitos humanos em todo o seu espaço político, através do organismo especializado sobre as questões regionais, que hoje dá pelo nome de Congresso dos Poderes Locais e Regionais. As conferências das regiões insulares europeias realizaram-se em 1981, 1984 e 1991, sucessivamente nas Canárias, nos Açores e nas Ilhas Åland. Nas conclusões respectivas, foi deixado claro que os povos insulares europeus aspiravam a um desenvolvimento regional equiparável àquele de que desfrutavam os outros cidadãos da Europa. E por isso era, afinal, uma questão de respeito pelos respectivos direitos humanos. E nesta defesa destes direitos humanos dos povos insulares, o grande protagonista português é o Dr. Mota Amaral. Mais tarde, autonomizou-se a situação das regiões mais remotas da Europa, fruto da expansão territorial dos países membros historicamente envolvidos nas grandes descobertas oceânicas. As autoridades nacionais de Portugal, Espanha e França foram envolvidas no processo de um estatuto próprio e adequado às particularidades dessas regiões, que culminou na inclusão de disposições próprias no Tratado de Lisboa. O vocábulo ultraperiferia terá sido pela primeira vez utilizado por João Bosco Mota Amaral, primeiro presidente do Governo Regional da região autónoma dos Açores, no Conselho Europeu de Rhodes, e será reconhecido pelo Tratado de Maastricht em 1992, em declaração anexa, a declaração número 26. Embora se tratasse de um ato anexo a este tratado, ele deve ser considerado como um acordo unânime dos Estados-membros de adotarem o direito comunitário a estes territórios. Na verdade, foi possível considerar medidas específicas a seu favor, na medida em que existia e enquanto existir uma necessidade objetiva de se tomarem tais medidas, tendo em vista o desenvolvimento económico e social dessas regiões. Essas diretrizes deveriam referenciar simultaneamente objetivos de realização de mercado interno e de reconhecimento da realidade regional, de modo a permitir que essas regiões ultraperiféricas conseguissem atingir o nível económico médio da comunidade. O conceito de ultraperiferia é consagrado no Tratado de Amsterdão, em 1997, através do artigo 299, número 2. Esse artigo vai constituir a base jurídica para a adoção de políticas pela União Europeia em favor até à entrada do Tratado de Lisboa. O artigo que vai suceder, o 355 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que determina o âmbito de aplicação territorial dos tratados, especificando que estes se aplicam às regiões ultraperiféricas em conformidade com o artigo 349 do Tratado. O 349 reconhece o conceito de ultraperiferia, atuando como base jurídica autónoma e suficiente, o que permite adaptar e excluir normas europeias, bem como adotar medidas específicas e duradouras em seu benefício. Assim, a criação de um regime jurídico sui generis, aplicado a uma pequena parte do território da União Europeia, tem permitido mitigar constrangimentos estruturais com os quais as regiões ultraperiféricas são permanentemente confrontadas
identificadas no artigo 349 do Tratado, na verdade, o conceito de ultraperiferia tornou evidente que as ilhas enfrentam constrangimentos permanentes, nomeadamente a distância dos grandes mercados, a insularidade, a dupla insularidade, em alguns casos, dependência económica, vulnerabilidade climática. E que foram exacerbados, por exemplo, a quando da pandemia da Covid-19 e que continuam a ser pelas alterações climáticas, pois estes territórios estão particularmente expostos aos seus impactos, incluindo fenómenos meteorológicos extremos que são acentuados pela multiplicidade de catástrofes naturais, cuja frequência tem aumentado em resultado do aquecimento global e cuja escala e intensidade crescente nas ultraperiferias constituem motivo de grande preocupação. Com base nestes pressupostos político-jurídicos, o reconhecimento no Tratado de Amsterdão e, posteriormente, no Tratado de Funcionamento da União Europeia, permitiu-se a criação de políticas inovadoras, como o regime POSEI, as majorações nos fundos estruturais e mecanismos de diferenciação e derrogação fiscal. Parece-nos simples a ideia que configura este estatuto. A Europa tem regiões que, por algumas características que lhes são próprias e permanentes, como anunciámos anteriormente, têm uma evidente desvantagem em relação às outras regiões europeias em que participam plenamente no mercado interno da União e, de forma geral, nas suas políticas comuns. Ora, esta circunstância exige a ação. Desde logo, a União Europeia, que é titular dos objetivos inscritos nos tratados, mas também das próprias regiões, as penalizadas e a dos respectivos Estados-membros, que, a título de justíssima solidariedade nacional, devem a estas regiões todo apoio e empenho na correção das ditas desvantagens, mas também no incentivo das vantagens que estas regiões inserem, como veremos adiante. Desde então tem-se desenvolvido um trabalho intenso na procura de melhores e mais justas soluções para estes territórios. Tem-se verificado uma mudança de paradigma importante. As RUPs deixam de ser encaradas como região-problema e passam a ser vistas como região de oportunidades. Neste contexto, a Comissão Europeia lançou, em maio de 2022, uma nova estratégia para as RUPs: dar prioridade às pessoas, garantir o crescimento sustentável e inclusivo, realizar o potencial das regiões ultraperiféricas na União Europeia. À luz deste panorama, em que se tecem estratégias diferentes e uma panóplia de visões diferenciadas, muitas questões se levantam, como, por exemplo, será o conceito de ultraperiferia suficiente para resolver todos os problemas e potencialidades destes territórios? Claro que não. Neste contexto, é importante assinalar que as regiões ultraperiféricas são ativos naturais e geoestratégicos de maior importância para a União Europeia. E partindo do pressuposto que as pessoas e os direitos humanos têm que estar no cerne de toda a atividade político-jurídica, tem-se levado a refletir e a propor um novo conceito, o de cidadania pleniférica. Este novo conceito permitirá a realização do fim último do Estatuto de Ultraperiferia. Assegurar que os cidadãos não sejam apenas reconhecidos por serem ultraperiféricos, mas que sejam, sobretudo, protegidos enquanto cidadãos de pleno direito. Portanto, cidadãos pleniféricos. Justifica-se neste horizonte lembrar a ideia de que as políticas, em particular, a política de coesão, nunca poderá ser vista ou executada como uma política assistencialista, mas que terá que ser perspectivada como uma política de investimento nos cidadãos destas regiões e, por conseguinte, no futuro de toda a União Europeia.
Nesse sentido, pretende-se que o conceito de cidadania planiférica promova um duplo reconhecimento da ultraperiferia. Por um lado, da identidade e da realidade específica partilhada pelas 9 regiões de 3 Estados-membros, de que delas se reclamam. Por outro lado, das exigências de desenvolvimento por parte da União Europeia, das medidas e dos apoios específicos que lhes permitam compensar a localização e as características naturais, de modo a que nelas possa fruir uma cidadania europeia plena. Dito por outras palavras, colocar os cidadãos planiféricos no centro de todas as estratégicas político-jurídicas das ações futuras a nível económico, social, ambiental e cultural. É também garantir que todos os cidadãos da União Europeia, independentemente do local de nascimento ou de residência, tenham acesso à educação, à formação, à habitação, aos cuidados de saúde ou de residência, tenham acesso às condições básicas da vida. Trata-se de proporcionar oportunidades aos cidadãos para concretizarem o seu potencial. Neste contexto, a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia representou para a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira, por via do seu estatuto político-administrativo, participar ativamente e influenciar aspectos da integração europeia. Refira-se a título de exemplo a mais recente deslocação dos presidentes do Governo Regional dos Açores, Manuel Bolieiro, e do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, a semana passada, reuniram-se com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, na sede do Parlamento, num encontro que ganhou particular relevância no atual contexto das negociações do próximo quadro de financiamento plurianual. O encontro assinalou o final de uma visita de 3 dias a Bruxelas, inteiramente dedicado à defesa das regiões ultraperiféricas, numa altura em que várias propostas da Comissão suscitaram fortes preocupações quanto ao futuro dos apoios destinados a estes territórios. Tendo-se reforçado a ideia de que o artigo 349 não é apenas uma norma jurídica, mas uma garantia política que deve ser respeitada na prática. Nesse horizonte, consideramos que esta deslocação terá contribuído para o reforço da posição das regiões ultraperiféricas num debate europeu que se prevê exigente, mas determinante para os territórios ultraperiféricos. Os Açores e a Madeira procuraram, ao longo desta deslocação, reforçar uma posição conjunta das 9 RUP e garantir as especificidades permanentes da ultraperiferia sejam consideradas no processo negocial. Como eu referi, os Açores têm recorrido, desde a presidência do Governo Regional pelo Dr. Mota Amaral, à doutrina dos direitos humanos para fazer valer em sede de Conselho da Europa os seus plenos direitos enquanto cidadãos europeus, o que viria a ser a base para o reconhecimento futuro das especificidades destas regiões, procurando também demonstrar o grande potencial que estas regiões, particularmente os Açores e a Madeira, podem representar para a União Europeia, designadamente conferindo uma profundidade atlântica e um espaço geopolítico de maior relevância. Registre-se ainda que o artigo 227 da Constituição da República Portuguesa prevê que as regiões autónomas possam participar nas negociações de trabalhos e acordos internacionais que diretamente lhes digam respeito. Uma disposição que, apesar de frequentemente subvalorizada, representa um avanço significativo no reconhecimento das especificidades regionais em matéria de política externa. Como sublinham Gomes Canutilo e Vital Moreira,
trata-se de uma forma de autonomia externa mitigada, que não confere às regiões capacidade plena para negociar ou concluir acordos internacionais, mas assegura a sua presença nos processos cujos efeitos se repercutem diretamente no respectivo território. Tal dimensão assume particular relevância no contexto das regiões ultraperiféricas, uma vez que grande parte da legislação europeia aplicada às ilhas resulta de negociações complexas em áreas como as pescas, o ambiente marinho, infraestruturas de transporte, energia ou proteção civil. A autonomia política, por isso, não se limita ao plano interno. Projeta-se de forma simbólica e substantiva na esfera internacional, reforçando a legitimidade política e a visibilidade das regiões nos processos de tomada de decisão que as afetam. A condição ultraperiférica, por sua vez, confere às ilhas um enquadramento específico no âmbito da União Europeia, permitindo a adoção de medidas diferenciadas, ajustadas às suas necessidades. Contudo, essa diferenciação só pode ser plenamente aproveitada quando exista uma estrutura autonómica suficientemente robusta, capaz de interpretar, adaptar e executar com eficácia as iniciativas legislativas europeias. Deste modo, autonomia e ultraperiferia funcionam como elementos mutuamente reforçadores. A autonomia disponibiliza instrumentos institucionais necessários, enquanto a ultraperiferia confere legitimidade e fundamentação política para as políticas específicas dirigidas às particularidades dos territórios insulares. Os Açores e a Madeira têm vindo igualmente a consolidar-se como atores estratégicos na geopolítica atlântica. A sua localização privilegiada em corredores de tráfico marítimo e aéreo atribui-lhes responsabilidades relevantes na vigilância oceânica, no apoio à investigação científica e na monitorização de fenómenos climáticos. Luís Andrade descreve estas regiões como plataformas avançadas da Europa no Atlântico, verdadeiros pontos de articulação entre continentes e espaços de interesse para a segurança e cooperação internacional. Para além da sua relação com o Estado português e com a União Europeia, as regiões autónomas participam em diversas redes de cooperação territorial, como a Macaronésia, que integra os Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, as quais podem ser caracterizadas como laboratórios de inovação territorial. Estas redes promovem a partilha de práticas e soluções em domínios como a sustentabilidade energética, a mitigação de recursos naturais, a inovação social e a inovação e valorização dos ecossistemas atlânticos. Esta corporação externalizada constitui um natural prolongamento da autonomia e representa uma dimensão adicional de afirmação internacional das regiões. Acresce que as regiões ultraperiféricas ocupam um papel significativo na política de grande vizinhança da União Europeia, ajudando a construir pontes com países africanos atlânticos e desempenhando funções de mediação em áreas como a segurança marítima, a economia azul e a gestão dos recursos oceânicos, e no caso francês, no Índico e nas Caraíbas. Durante grande parte do século XX, a ultraperiferia foi interpretada sobretudo como um obstáculo ao desenvolvimento, devido ao isolamento, à dispersão territorial, à fragilidade das pequenas economias insulares, às dificuldades de transporte, à exposição acrescida a riscos naturais. Daniel Serrão tem demonstrado na sua obra como a investigação económica e territorial tendia a privilegiar a leitura dessas vulnerabilidades como limites estruturais. No entanto, a consagração formal da ultraperiferia
alterou profundamente esta percepção, reconhecendo-a como critério justificativo de políticas diferenciadas. Esta mudança, definindo a ultraperiferia como uma verdadeira alavanca política capaz de transformar desvantagens em oportunidades institucionais, ou permitir derrogações legais, exceções fiscais, programas específicos e financiamentos orientados, o Estatuto de RUP reforça a autonomia regional e amplia o seu raio de ação. Medeiros Ferreira destaca que os instrumentos europeus têm impactos, ou deveriam ter impactos diretos na coesão interna, na consolidação das capacidades administrativas e no desenvolvimento da ação governativa das regiões. Esta articulação entre autonomia e ultraperiferia encontra ainda sustentação na jurisprudência constitucional. O Tribunal Constitucional Português tem reiterado em diversos acordos, o Acordo 154/93, 353/2006 e o 184/2013, a necessidade de reconhecer e proteger a diferenciação normativa adequada às especificidades político-territoriais das regiões autónomas, consolidando juridicamente o seu espaço legislativo próprio. Esta evolução jurisprudencial reforça o entendimento de que a autonomia não é apenas uma prerrogativa política, mas uma exigência constitucional inerente à natureza insular do território português. O debate contemporâneo sobre o aprofundamento da autonomia dos Açores e da Madeira ilustra a maturidade do sistema autonómico e a sua permanente necessidade de atualização face às dinâmicas europeias e globais. Entre as principais propostas atualmente em discussão estão a revisão do Estatuto Político, na revisão do Estatuto Político-Administrativo, a eventual extinção da figura do representante da República, a clarificação das competências exclusivas e partilhadas entre Estado e região, a criação de círculos eleitorais regionais para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, a implementação de um modelo de cogestão das zonas marítimas adjacentes. Estas iniciativas procuram ajustar o sistema autonómico às exigências contemporâneas da governança multinível, reforçando a eficácia da intervenção regional no plano interno e internacional. É oportuno, para o melhor esclarecimento, referir, ainda que sucintamente, os novos desafios que se apresentam às RUPs. Como já referi, ao longo da presente exposição, as 9 regiões ultraperiféricas da União Europeia revestem-se de diferenças muito relevantes no plano político-institucional. Enquanto, por aquilo que eu estive aqui a referir, as RUPs portuguesas e espanholas gozam de um amplo estatuto político, de autonomia política e administrativa. No caso das francesas, essa condição é inexistente. Embora essa diferença institucional condicione os níveis de participação e atuação das diferentes regiões ultraperiféricas, quer no plano interno dos respectivos Estados, quer no plano europeu, no que diz respeito aos principais desafios que essas regiões enfrentam, é possível enumerar um conjunto de preocupações que devem ser ponderadas. Convém referir que a região autónoma dos Açores, neste contexto, aproveitou o quadro resultante da 6ª revisão constitucional da República Portuguesa, ocorrido em 2004, para proceder à 3ª revisão do seu Estatuto Político-Administrativo, aprovado em janeiro de 2009, visando clarificar e aumentar as competências e a capacidade legislativa da região. A Madeira não tomou a mesma posição, preferindo manter inalterado o seu antigo estatuto.
Nessa revisão, entre muitos outros aspectos, foi ampliado o quadro legal e estatutário da participação da região autónoma dos Açores na integração europeia, tendo-se igualmente clarificado a capacidade da região de se assumir como um sujeito de relações internacionais. No caso concreto da integração europeia, o artigo 122 do Estatuto, com a epígrafe Participação na Construção Europeia, determina a participação dos Açores nesse processo, referindo explicitamente, e passo a citar, que a região tem o direito de participar nos processos de formação da vontade do Estado português no âmbito da construção europeia, quando estejam em causa matérias que lhe dizem respeito. Fim de citação. Nesse artigo constam ainda normas que garantem aos Açores outros direitos, nomeadamente o de integrar delegações do Estado português em negociações, de consulta e de ser informada. Quanto aos novos desafios que se deparam às regiões ultraperiféricas, irei referir muito sucintamente 6. Isto há meia dúzia, sai mais em conta. A participação na construção europeia. Como já vimos, a União Europeia reconhece um papel muito relevante às regiões no processo de construção europeia. São variadas as instituições e os órgãos e organismos em que as RUPs têm assento e capacidade de influenciar a orientação política da União Europeia. As regiões ultraperiféricas devem marcar presença em todos os palcos em que têm representação e devem pautar-se por uma atuação interventiva, construtiva e liderante. O facto de as RUPs serem pequenos territórios em zonas geográficas ultraperiféricas não deve ser motivo para prescindirem de uma atuação enérgica e decidida e de formular propostas sobre as matérias relevantes no processo de construção europeia. Os processos de consulta das instituições europeias. No caso concreto, as RUPs são incitadas a pronunciarem-se no âmbito de consultas solicitadas pela União. Portanto, deve haver uma preocupação, sem prejuízo dos casos que recomendam negociações prévias e consenso entre todas essas regiões, em ser dos primeiros, cada uma das regiões, a responder a essas consultas. O futuro da política de coesão é fundamental para o futuro das regiões ultraperiféricas, nomeadamente para a sua capacidade de investimento, de desenvolvimento económico e de progresso social e de convergência com o rendimento per capita da União Europeia. As regiões ultraperiféricas devem seguir com especial proximidade o processo de revisão da política de coesão e devem procurar acautelar, quer nesses processos, quer nos futuros alargamentos, que, ao abrigo do artigo 349 do Tratado de Funcionamento da União, a exceção de cortes significativos nas verbas alocadas às regiões, bem como da regulação da sua utilização, nomeadamente nas taxas de cofinanciamento exigidas. O reforço dos programas PROSEI representa uma clara vantagem para as regiões ultraperiféricas. É a tradução prática do apoio político e financeiro por parte da União Europeia ao abrigo das disposições do Tratado, do artigo 349 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Um outro desafio que eu tenho debatido muito com os colegas da Universidade dos Açores é a criação de um programa POSEI Transportes. Como vimos, ao abrigo do artigo 349 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, as regiões ultraperiféricas beneficiam de um conjunto de apoios ao abastecimento de produtos essenciais para o consumo humano e um apoio às produções locais. Porém, no tocante à sua política de coesão, a Comissão mantém como um dos seus principais princípios fundamentais o apoio ao investimento.
O reconhecimento do Estatuto das RUPs articulado com objetivos de coesão dessas regiões, face aos padrões médios de desenvolvimento da União Europeia, a meu ver, e dos colegas, do Carlos Amaral, Luís Andrade, por acaso com o professor Avelino nunca tivemos a oportunidade de falar sobre isso, com um orientando meu neste momento da Universidade dos Açores de São Bento, temos discutido muitas vezes esta necessidade de criar um programa de apoio permanente aos custos de operação dos transportes para as RUPs e entre as próprias regiões ultraperiféricas. No campo das alterações climáticas, são inúmeros os alertas e os estudos que apontam para uma notória alteração dos padrões climáticos no nosso planeta. A União Europeia defende, pelo menos desde 2015, uma União mais resiliente a nível da energia, dotada de uma política visionária em matéria de alterações climáticas. Por essa razão, a União desenvolve uma política ambiental de grande ambição, sendo a própria signatária do Acordo de Paris para as Alterações Climáticas, estando comprometida com o impacto neutro no clima até 2050. As regiões ultraperiféricas são reconhecidamente territórios caracterizados por relevo e climas difíceis. Serão das regiões mais afetadas pelas alterações climáticas. Veja-se já o que se passa com as RUPs francesas. Assim, apesar da sua pequena dimensão e do baixo contributo para o total da emissão poluente, as RUPs devem liderar a luta contra as alterações climáticas, devem ter a preocupação de dinamizar consensos, mas nunca deixando de estar no grupo das regiões que lideram a luta pela descarbonização da economia e pelo combate às alterações climáticas. Não sei como estou de tempo, mas já me encaminho para o final. A autonomia constitucional das regiões autónomas dos Açores e da Madeira constitui, quanto a mim, uma das experiências político-institucionais mais singulares da Europa contemporânea. Como referi, Portugal identificou desde 76 um modelo autonómico que articula identidade regional, desenvolvimento territorial e unidade do Estado num contexto marcado pela integração europeia e pela ampliação de dinâmicas de governação multinível. Apesar disso, o enquadramento europeu das regiões como regiões ultraperiféricas vai acrescentar novas dimensões políticas, económicas e geoestratégicas. A ultraperiferia deixou de ser apenas um fator geográfico e passou a constituir um instrumento jurídico-político estruturante da relação com a União Europeia. No entanto, persistem desigualdades regionais, sobretudo no que respeita à capacidade de retenção populacional, transportes e diversificação económica. Por isso, a ultraperiferia continua a ser uma ferramenta essencial para a defesa de políticas ajustadas. A convergência entre autonomia e ultraperiferia representa muito mais do que uma coincidência jurídica. Constitui a base do projeto político das regiões autónomas. Esta articulação possibilitou a modernização económica, o reforço das instituições regionais e a projeção atlântica de Portugal. O futuro dependerá da capacidade de aprofundar o autogoverno, reforçar a cooperação externa, maximizar o potencial geoestratégico das regiões autónomas no Atlântico e na Europa. Que se continue a cumprir o sonho do açoriano Aristides Moreira da Mota e do madeirense Manuel Pestana dos Reis, e que a questão autonómica não seja apenas um grito de revolta, mas que seja vista, sobretudo, como uma petição de justiça e o reconhecimento dos direitos humanos das suas populações. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, pela sua palestra, excelente, com várias ideias. Por isso, com todo o gosto, abro debate para as vossas questões. Por favor, estejam à vontade.
Sr. Professor Avelino Menezes, faça favor. Felicito a professora Isabel pela excelente comunicação. Eu não tenho nada a opor, pelo contrário, podia dizer que tinha tudo a apoiar, mas quero fundamentalmente fazer aqui, mais do que 2 perguntas, 2 comentários. Se esses comentários lhe suscitarem depois outros comentários, tanto melhor. Falou-se muito aqui em ultraperiferia, e a ultraperiferia da Horta, a ultraperiferia da Europa, pois não serão só ilhas, mas são muitas ilhas, efetivamente. E as ilhas, e particularmente as nossas, e quando falo nas nossas, falo na Madeira e falo nos Açores, as ilhas exigem muito respeito, no caso em concreto, muito respeito por parte de Portugal, muito respeito por parte da Europa. E por parte da Europa porquê? Porque após o último alargamento, ou após os últimos alargamentos, a minha opinião é a seguinte: a Europa ficou muito continentalizada. A Europa está muito espartilhada entre a Rússia a leste, o Islão a sul, e eu diria até que agora os Estados Unidos ao ocidente, porque parece que deixaram de ser tão amigos como eram antigamente. E neste contexto, acho que as ilhas têm de ser valorizadas, respeitadas pela Europa, porque a libertação da Europa está no mar, penso eu. E, como uma vez titulei uma das minhas conferências, Portugal é o mar. Mas cuidado, nos últimos tempos, nas últimas décadas, o mar português transformou-se profundamente. Porque o mar português do passado era o quê? Era o leito e eram as margens do Atlântico, era o corredor do Índico, eram escalas do Pacífico. E o mar português do presente não é nada disso. O mar português do presente é o mar das ilhas, essencialmente o mar das ilhas. E é, aliás, o mar das ilhas, e particularmente até o dos Açores, porque esse não colide com as jurisdições navais de ninguém, será esse mar que poderá vir a permitir o alargamento da chamada, acho que é assim, plataforma continental portuguesa, que é uma coisa que está pedida há muitos anos e que ainda não foi deferida. E dito isto, há uma coisa sobre a qual eu não tenho dúvidas. No mar, melhor dizendo, no que diz respeito ao mar, as ilhas carecem de mais capacidade de decisão, carecem de mais competências. Agora, uma outra questão, e aqui já vou evidenciar um entendimento bem diferenciado sobre as competências das autonomias. Uma outra questão. Falou aí, muito superficialmente, muito depressa, mas eu retive, falou aí de revisões constitucionais. Sim, senhor. Quando há revisões constitucionais, e algumas são inclusivamente pedidas pelas ilhas, nem todas são, mas algumas são, quando há revisões constitucionais, pois as ilhas querem mais competências e mais competências. É natural que isto aconteça, até porque eu vou dizer uma coisa que possivelmente não será subscrita por muita gente, mas parece-me que autonomia e independência são conceitos e realidades aparentados. Aparentados. Todavia, em matéria de competências e de reivindicação de competências por parte das autonomias insulares, era bom, dava muito mais força a qualquer pretensão insular, se
se antes de se pedir mais e mais competências, se soubesse aproveitar até à exaustão e devidamente as competências que existem. E eu estou muito à vontade para dizer isto, sendo insular, muito à vontade, até por experiência própria, porque eu fiz parte de 2 governos regionais e esses governos regionais não aproveitavam até à exaustão e devidamente as competências, portanto, que nós tínhamos. Mas esses não o faziam, mas os anteriores também não, e os de hoje também não. Mas nem de perto, nem de longe. Por isso, acho que não fica muito bem às autonomias ter, por vezes, mais olhos de que barriga. Claro que eu penso também uma outra coisa que disse ontem, não com muita ênfase, é que o problema das autonomias, o problema das ilhas, é um problema duplo. Resulta da má vontade dos governos centrais, e ela é um facto, mas infelizmente também resulta, muitas vezes, da má governação dos governos domésticos. Era isto. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Concordo inteiramente consigo. Efetivamente, o eixo de decisão política mudou para leste. A Europa, com os sucessivos alargamentos, está-se quase que a transformar naquela que para mim é uma ideia que eu repudio de uma Europa fortaleza. E são efetivamente as ilhas portuguesas e as Canárias que lhe conferem essa dimensão atlântica. Quanto ao mar como janela de oportunidade, como o Sr. Professor Adriano Moreira, perante cuja memória me curvo respeitosamente, via o mar como a grande janela de oportunidade de Portugal, eu não posso estar mais de acordo. E não só reforçar as capacidades de decisão e legislativas relativamente ao mar, mas reforçar, porque não nos adianta ter uma plataforma marítima, uma zona exclusiva cada vez maior e depois não termos meios de fiscalização, de proteção. É outra questão, reforçar a Marinha, quer dizer, estou muito à vontade, também sou ilhoa. Aqui na Madeira há um problema, só está, não sei se ainda continua a ser apenas uma fragata, que estava aqui fundeada, a corveta está avariada, não sai. Agora já é patrulha, a coisa vai... Pronto, tá? E vai, e não funciona. Não só na proteção, reparem, neste nosso oceano e nesta nossa zona exclusiva, nós temos mais de mar do que temos de território continental. Passa toda a cabelagem das comunicações entre o Ocidente e o Oriente. Há muito mais riqueza na profundidade oceânica do que há a nível terrestre. Portanto, não sei o que é que Portugal está à espera e porque é que as regiões da Madeira e dos Açores não fazem pressão nesse sentido, porque é que não se define de uma vez por todas qual é que é o mar português. Estamos à espera que a União Europeia defina o mar europeu? Portanto, não sei. Aí o mar estou absolutamente de acordo. Quanto ao não utilizar à exaustão ou ao máximo os mecanismos, também não poderia estar mais de acordo. E muito do que se conseguiu e do que se tem não foi oferecido nem pela a República Portuguesa, nem pela União Europeia à Madeira e aos Açores e às Canárias. Foi fruto da luta que os povos tiveram e com os seus representantes na altura e com o empenho que tiveram nesse sentido. Penso que há muito por fazer, mas muito já se fez também. Acho que não se pode comparar. Há aí depois um problema, é que a dimensão... Eu participei num projeto e depois fiquei responsável por ele quando o Dr. Carlos Amaral foi exercer funções governativas no Governo Regional dos Açores, um projeto de investigação intitulado A Dimensão Insular da Europa, as Ilhas da União Europeia, Heteronomia, Autonomia e Subsoberania. E
foi, para mim, confesso, com uma das partes do programa, do projeto, era mapear as ilhas da União Europeia. E eu confesso que fiquei surpreendida com a quantidade de ilhas que existem e que pertencem à União Europeia. Agora, essas ilhas são todas muito diferentes, desde logo pela sua localização geográfica. Comparamos uma Ceuta, uma Melilla ou mesmo as ilhas da Croácia com os Açores, Madeira e as Canárias ou a Ilha da Reunião, é muito, muito diferente. E o meu ponto de vista de análise da ultraperiferia parte sempre do estatuto político jurídico de ultraperiferia, não no sentido de ultraperiferia geográfica, porque podem existir outros territórios. Penso que, neste momento, o Estatuto corre sérios riscos de existência. Desde logo porque, como eu referi, embora muito rapidamente, a dimensão autonómica da Madeira, dos Açores e das Canárias não é igual à da França. A França é um conceito inexistente. Eles estão muito felizes. Eu estive várias vezes na Ilha da Reunião, na Guiana, na Martinica. Eles querem continuar a ser simples regiões administrativas francesas, o que causa entraves no desenvolvimento. Há regiões neste momento suecas e dinamarquesas que se querem reclamar do estatuto de ultraperiferia. Ainda na última reunião que eu participei em Bruxelas, isso foi posto em cima da mesa, porque dizem que também que estão muito afastadas. Agora, os constrangimentos naturais, económicos e desenvolvimento são muito diferentes da dimensão de ultraperiferia. Por isso é que eu quis referir aqui esta última deslocação, que eu vi como: será que finalmente as autoridades portuguesas perceberam o que está em causa e o que a Academia anda a dizer há imenso tempo com esta última deslocação dos presidentes dos governos regionais? E, nesse sentido, não poderia estar mais de acordo com o Sr. Professor, que temos que fazer muito. Poderá não ser fácil, acredito que não seja, mas temos que fazer muito mais, porque se não formos nós a pugnar por nós, não serão os outros a defender. Senhor Não sei se respondi. Santiago, faça favor. Senhor professor, faça favor. Buenos días y muchas gracias por su intervención. Yo voy a plantear un problema, creo que diferente. Tengo la sensación, la realidad de que estamos viviendo un momento de derechización muy importante en Europa y en el mundo. Ese proceso de derechización conduce a que esa derechización Sim, diretivas. conduce a que la tensión Estado central-autonomía esté girando hacia una posición, lo estoy viendo desde el punto de vista español y desde el punto de vista de los posibles gobiernos, una vez que haya una alternancia, es a un proceso de quitarle valor a las autonomías. Y eso redundaría, lógicamente, en las autonomías insulares. Por lo tanto, yo creo que ese es un problema que debemos tener muy presente. Luego, en su intervención ha salido tangencialmente un concepto que creo que es un concepto cultural, pero que debe tener a lo mejor más relevancia, el concepto de la macaronesia. Y la macaronesia como proceso de integración cultural. En ese sentido, entiendo que es un concepto que hemos revitalizado en los últimos años, porque los archipiélagos de Madeira, Azores y Canarias hemos vivido de espaldas. Somos realidades semejantes y, por lo tanto, competitivas. Y no hemos tenido una relación lo suficientemente estrecha como para que ahora
el nuevo concepto de ultraperiferia todavía yo creo que no se ha consolidado. Y sobre todo creo que en las negociaciones y en todas estas instituciones nuevas que van surgiendo aparece la burocracia, y la burocracia interrumpe la velocidad y las posibilidades. Me parece que Avelino se refería al final a su experiencia, pues yo creo que la burocracia frena y frena los procesos de consolidación. Y tenemos la sensación de que Europa, antes, en los años 20 del siglo XX, el filósofo Ortega y Gasset, que se ha citado muchas veces, decía: España como problema, Europa como solución. Pues yo entiendo que ahora los ingleses se han ido. Los ingleses, en estos momentos, se lo he oído decir a políticos ingleses, no tienen ningún interés en volver a Europa, porque Europa ya no es esa solución que antes era, y están en perfecto declive, y además en proceso de ser cada vez más de derechas. Creo que el concepto de Macaronesia nos debería servir para acrecentar esa integración. Usted acaba de decir que Francia tiene otra mentalidad, pues ahí entiendo que entra la Macaronesia. Sí, sí. Y hablábamos, creo que estos días por aquí ha salido, que Cabo Verde está arrepentida por no haber podido estar en este proceso de integración europea. Bueno, pues tenemos algunas experiencias desde el punto de vista de la Macaronesia, digo experiencias desde el punto de vista de integración cultural. Yo he sido agente activo en la creación de un doctorado que se llamaba, o que se llama, pues que está vivo, Islas Atlánticas. Y ese doctorado lo que pretendía era precisamente integrar de modo específico la educación superior de los archipiélagos en un proyecto común y realizar programas y tesis que nos unieran y hacer seminarios, etcétera, etcétera. Incluso hemos creado una colección editorial digital que se llama Macaronesia, que ha publicado ya algunas de las experiencias. Pero creo que hay que fortalecer ese camino, que no es estrictamente el jurídico-político, que es el que crea al final esta instancia. Y siento mucho recelo a todo el problema de los proyectos. Yo he sido partícipe de un proyecto Interreg, pero el proyecto Interreg es un ejemplo de lo que es esto y de la relación con Europa. Pero es tal la burocracia que al final acabas desanimado y no hay fluidez para que estas cosas se desarrollen. Bueno, muchas gracias. Muito obrigada, Sr. Professor. Olha, partilho consigo relativamente à Macaronésia. Neste momento, no curso de doutoramento da Universidade dos Açores, está aqui o seu diretor, o professor Paulo Fontes, em que eu tenho o enorme gosto de colaborar. Tenho um orientando meu, o José São Bento de Sousa, que está a fazer uma tese inovadora propondo um conselho para a Macaronésia. Exatamente no estabelecimento dessas pontes culturais, científicas, económicas e sociais. E nós, nas ciências sociais e humanas, achamos que não podemos patentear nada e que é tudo muito burocrático. Eu obriguei-o a registar a patente do conceito inovador. E realmente foi preciso muita persistência, porque demorámos quase tanto tempo, ou mais tempo do que ele a redigir a tese. Finalmente, há cerca de 15 dias, recebemos o certificado do registro
do conceito de Conselho da Macaronésia, e não irei dizer muito mais, porque as provas públicas ainda não ocorreram. Eu penso que a Academia aí tem um papel muito importante ao nível da paradiplomacia académica, científica e cultural. E devemos abrir muito mais as nossas universidades, as nossas redes. Podem-me dizer, é difícil? É. Não há dinheiro? Não há. Hoje em dia há uma coisa chamada teleconferências, que se pode fazer, não é a mesma coisa que o contacto humano, mas resultam. Eu, neste momento, tenho vários projetos com Cabo Verde nesse pressuposto. Porque se for a ficar à espera que exista um financiamento específico para podermos andar de um lado para o outro, não. E a ciência hoje é cada vez mais colaborativa, porque o conhecimento é cumulativo. Ontem dizia o senhor professor que hoje, amanhã pode já não ser, mas é cumulativo. Eu hoje sei mais do que sabia ontem, amanhã sabe-se há mais do que se sabe hoje. E por muito me custe não ser eu a ir pessoalmente aos arquivos, eu posso estabelecer uma rede colaborativa em que, em determinados locais, os investigadores, os colegas localmente possam fazer o levantamento, por exemplo, arquivístico, outro faz o levantamento bibliográfico, outro que faz, e podemos, de alguma forma, ir colmatando essas dificuldades. É preciso ter gosto e entusiasmo e nestas matérias. E depois também saber divulgar, porque há muita coisa que é feita e não é divulgada. Nós não temos conhecimento. Peço perdão. Num dos livros que eu trouxe e ofereci aqui para o Centro de Estudos Humanísticos, a Alberto Vieira, que é o das regiões periféricas, o das visões, não o das pontes entre o Atlântico, há um artigo de um açoriano, do Rodrigo Oliveira, que penso que também já é colaborador da Universidade dos Açores, já teve funções governativas e esteve na FLAD também em Lisboa, exatamente com os programas de cooperação entre as ilhas da Macaronésia. E eu fiquei desconhecia, muito surpreendida com a quantidade e com a qualidade de programas que existem, com resultados visíveis. Portanto, muitas vezes a divulgação, e eu falo por mim, nós acabamos por não divulgar os nossos projetos, os nossos resultados, acabamos por estar muito... Uma vez, a minha alma mater é Coimbra, como eu costumo dizer, estamos muito encarcerados na nossa torre, na Cabra, não é, Fernando? Na dominada Cabra, e esquecemos de comunicar, de passar. E depois também a dificuldade que a minha geração tem, e penso que será comum àqueles que estamos aqui, com esta inovação da divulgação da ciência, que para nós temos muita dificuldade. E com este projeto que herdei, que eu digo, do professor Carlos Amaral, que eu a determinada altura não sabia se devia renunciar à herança, se não dada ou coisa, e inaugurei-me em algo que eu tinha muito preconceito, reconheço, que é a gamificação. E fizemos uma série de jogos didáticos para os alunos do ensino secundário com base nos resultados do projeto. Foi extremamente complicado, porque transmitir conceitos complexos em linguagem que um menino de 5 anos possa entender e um aluno universitário ou um cidadão comum não é fácil. Mas foi extremamente enriquecedor. Portanto, nós temos que ter essa capacidade de sairmos das nossas torres, da nossa cátedra, das nossas instituições. E divulgar também mais, e termos também a chamada ciência cidadã, que está a dar também os seus primeiros passos. Há muita coisa que está a ser feita. Força. Queria Sim. una apostilla, si es
Sim, 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 sim. Se ha dicho que el programa que más éxito ha tenido en el proceso de construcción europea ha sido el Erasmus. Foi. Y el Erasmus ha creado comunidad europea. El Erasmus ha hecho que alemanes se casen con españolas, españolas con suecos, etcétera, etcétera. Entiendo que deberíamos intentar hacer, yo desde Entre luego, as ilhas. un Erasmus de los archipiélagos. Não, houve uma. Doutora Susana, acabou por não ir para a frente aquela rede interuniversitária das universidades das RUPs? Aquele rio? Não, que pena. En los programas de doctorado hay que hacer una estancia Sí. obligatoriamente en una universidad que no sea la de tu Oh, país. Sr. Professor, eu dou-lhe o meu exemplo. Eu tenho um Master in European Studies pela Faculdade de Direito e Ciência Política de Siena, que é um Master muito particular e obrigava exatamente a isso. Há um módulo comum em Siena e depois os outros 2 semestres nós temos que obrigatoriamente que escolher uma universidade de um dos Estados-membros da União Europeia que não seja do nosso Estado de origem. E isso amplifica-nos. Eu costumo dizer, e digo isto aos meus alunos, Pero yo lo que propongo, os nacionalismos e os populismos combatem-se com leitura, a xenofobia que sí, com estoy de viagem, com a descoberta do outro. estoy de acuerdo, pero yo propongo... Entre as RUPs. Sí, hemos mandado desde la Universidad de Las Palmas y La Laguna a muchos estudiantes a hacer estancias en Azores y Madeira, pero a la inversa no. Não. Y entonces esto sí que es muy importante. Yo sé que son menos, que hay menos estudiantes, pero ese intercambio entre los archipiélagos, ese conocimiento de los jóvenes portugueses y portuguesas con los españoles, con los de Canarias, es importantísimo. Y entiendo que bajando las relaciones a esos extremos se consigue muchísimo. Por lo tanto, creo que de este congreso yo propondría como una de las conclusiones el proponer a las instituciones la creación de un Erasmus Subscrevo na archipelágico. íntegra. Doutor Filipe, faz favor tomar nota. Tem mais uma, penso que seja breve, muito rápido. Depois é o Fernando também. Olha, tu O meu contributo, o meu contributo não é mesmo muito rápido. Ali o Santiago, tenho pena de não vir a tempo dessa agência matrimonial, que não vai a tempo para mim. O Erasmo, desculpe, como se chama? Eu não retive o seu nome. Como é que se chama? Peço desculpa. Donato. A aprendizagem ao longo da vida, que eu saiba, é até ao último sopro. Não vamos arranjar problemas em casa. É um programa europeu também, sim. Long Life Education. Mas eu tive muitos, mas mesmo muitos anos ligado a projetos comunitários, nomeadamente o Interreg. A burocracia é terrível. Mas tive, e isto só como contributo, de facto, a mente humana é capaz das coisas mais brilhantes. Houve um Interreg, Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, que única e exclusivamente, e o projeto foi aprovado e financiado, se dedicaram durante 4 anos a comer e beber. Fizeram Porquê é que nunca me convidam para esses projetos? Só para os outros eu não tive essa ideia. Eu não tive... Claro. E porque... Mas isso faz parte da nossa matriz cultural. Pois Agora, faz, fora de brincadeira. Mas também é não por isso que os holandeses olham cá para baixo e dizem aquelas... Não foi divulgado. Afortunadas, exatamente. Depois de 4 anos a visitar todos os tascos a comer e beber, editaram um folheto e eventualmente um livro que não é assim, mas sobre as receitas e os pratos dos Açores, da Madeira, Canárias e Cabo Verde. Portanto, é genial ter alguém que tem uma ideia destas. Não, mais genial é haver quem aprove. E depois quem aprove. Por isso, não me admira nada que se possa fazer, de facto, coisas grandes. E ontem falava com os nossos amigos canários. Nos anos 80 tivemos
o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que foi o único homem esclarecido que eu conheci em termos militares geopolíticos, que dizia a noção de Portugal. Portugal era um país com 2 grandes arquipélagos e uma estreita faixa de território continental. É só o meu contributo, que não é só replicar o que... Vamos. Segunda nota, um projeto de comes e bebes. Nós já estamos em cima da nossa hora. As questões que tenham podem colocá-las lá fora ao conferencista enquanto estiverem a Rápido, tomarmos tens o que nosso ser café. telegráfico, não podes fazer uma Então, comunicação. pronto, rápido. Então é muito simples. Se ele ficar moado. Eu sou dessa geração Erasmus, precisamente, e nós, no fundo, Então, eu fui. fomos para a Itália, etc, Catra. etc, tudo isso. Mas eu concordo aqui com uma coisa que foi dita, que é a crise da Europa. Opa, E a Macaronésia... que é mais do que... E a Macaronésia aqui pode ter um papel efetivamente muito relevante na construção de alternativas, olhando para as outras margens do Atlântico. Uma coisa que eu não percebo é, pelo menos aqui no caso da Madeira, que eu conheço melhor, e não sei se nos Açores será diferente, não haver uma política sul-americana. Não há uma política sul-americana. Eu estive no Rio Grande do Sul ainda recentemente. É interessante ver o monumento aos açorianos em Porto Alegre. É interessante ler na historiografia deles a construção do Rio Grande do Sul pela etnia açoriana. Não são os portugueses. Povoam O o sul Rio Grande do do Sul. Brasil É tem uma diáspora açoriana É imensa. a etnia açoriana. É assim que é apresentado. O grupo étnico açoriano povoou o Rio Grande do Sul. Os madeirenses povoaram O Nordeste. povoaram, não só o Nordeste, mas Santa Catarina. As Canárias têm um papel altamente relevante naquilo que foi a América Espanhola. E a verdade é que nós, há décadas, que não temos uma política externa virada para a América do Sul. Não o temos enquanto República, mas também não vejo da parte das regiões autónomas, pelo menos da região autónoma onde eu resido, também pelo menos uma visão, não é, nesse sentido, um horizonte, um horizonte de valorização. Uma das coisas que me perguntam, por exemplo, é eu gostava, por exemplo, de ir para a Universidade da Madeira, para passar um período e tal, e assim, colegas. E disse, não tem nada a ver com a universidade, não é? Mas não encontram portas abertas nesse sentido. Porquê é que a Universidade da Madeira ou a Universidade dos Açores não se transformam também em polos de atração de alunos de pós-graduação sul-americanos? Em larga escala. Têm alguns. Não sei se no caso dos Açores, no caso da Madeira, isso não existe. Fernando, mas há aí um elemento que tu tens de ter em consideração. O outro lado tem que estar receptivo também e tem que ter interesse nisso. E o Brasil eu conheço muito bem. Eu, em termos de regiões geográficas, só não conheço o Pantanal. Portanto, conheço grandes regiões, atenção. Eu costumo brincar, até conheço Caicó, que nenhum brasileiro conhece, que é uma vilazinha perdida no interior do Nordeste, que foi povoada por madeirense e tem um bordado muito idêntico ao bordado Madeira. Portugal interessa-lhes única e exclusivamente como porta de entrada para a União Europeia. Isto tem que ser dito com todas as letras. Em termos historiográficos, Portugal não interessa minimamente, é sempre visto como colonizador, como usurpador. Em termos jurídicos, tem vindo a decrescer, a olhos vistos, o interesse que o Brasil tem, concretamente até com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que era, como tu sabes, e vinham sempre imensos. O eixo, o interesse externo, como eles dizem, brasileiro, deixou de ser o Atlântico também e a Europa, passou a ser os Estados Unidos e o Pacífico. A classe alta, que eles chamam a classe A, a classe que tem dinheiro, que tem poder no Brasil, não quer mandar filho nenhum estudar para Portugal. É Estados Unidos e Reino Unido.
nem sequer é Alemanha ou França. Não há interesse absolutamente nenhum, e da academia. Eu sou amiga da Darcy Ribeiro, que é imortal, da Academia Brasileira de Letras. Elas dizem, não nos diz nada, nós não temos interesses. Os nossos interesses são outros. Mesmo a nível da literatura da língua portuguesa, não nos interessa. A minha experiência é essa. Seja uma realidade. E vais... experiência no Brasil não tem. Depois tens, olha, o Dr. Carlos Amaral, há uns 30 anos, e estão aqui colegas que sabem que é verdade, tem tentado pôr em pé projetos, e ainda agora foi o Leandro Cunha, meu amigo e meu colega, esteve em Coimbra, ele veio aos Açores também e fez uma palestra lá. Nós tivemos um dia de manhã de volta à ilha e tasca, como disse ali, e da parte da tarde de reunião, exatamente para se tentar pôr de pé. Não, depois da reunião, para pôr um projeto, exatamente por isso, pela enorme comunidade açoriana, diáspora açoriana que existe no sul do Brasil. Tu repara, mesmo o culto do Espírito Santo no Brasil, os coisas é açoriano, foram os açorianos que levaram para lá. Meu caro amigo, não. Não, porque não nos interessa desenvolver isso. Consegue-se fazer através das casas dos Açores, que existem, algumas, com isso tem-se feito alguns congressos, alguns intercâmbios, mas não tem havido, depois a nível institucional, e estas coisas depois precisam de financiamento, a CAPES, pura e simplesmente, veta qualquer qualquer projeto. Mesmo com a USP e com o Departamento de Relações Internacionais, com o Pedro Dalari, com o Renato Janine Ribeiro, que foi Ministro da Educação no Brasil, consegue-se, mas o financiamento é feito através do Estado português. E chega a uma altura, sabes tão bem como eu, que a nível das relações internacionais ou há reciprocidade ou as coisas param. Quanto ao Erasmus, não posso estar mais de acordo, mas tenho uma enorme preocupação que ainda ontem ao almoço nós discutíamos. Os alunos, e eu falo pela minha experiência, é Coimbra, atenção, vale o que vale, estão cada vez menos interessados em fazer Erasmus. Acham que não há necessidade nenhuma de sair de Coimbra. Sí, pero porque ha bajado la financiación. Baixou o financiamento, mas não é só por o financiamento. É mais profundo do que isso, Sr. Professor. É uma falta de interesse, de curiosidade que esta geração tem. Eu sinto um retrocesso, eu não sei se os colegas sentem o mesmo, se não. Por eso yo he hablado antes. Imenso, imenso. O mundo está num telemóvel e não passa daquilo. É uma pré-informação. Não há necessidade de aprofundar uma vírgula. No, pero fíjate, por eso yo he empezado planteándote el tema de la derechización. Sí. El tema de la derechización de la juventud europea. Y esto lo que hace es que tengamos un nacionalismo de aldea. Exatamente, completamente, Sr. Professor. Não podia estar mais de acordo. Por isso é que eu ontem fiquei tão surpreendida com aquilo que ouvi aqui e tão preocupada, porque afirmar alto que antes do 25 de Abril que havia autonomia custa-me exatamente por isso, pelos tempos que nós estamos a viver de populismos, de nacionalismos. A sensação que eu tenho, que espero que seja uma percepção errada, é que isto vai esboroar de um momento para o outro, e a história está cheia de exemplos desses. Eu neste momento tenho nas minhas aulas 45% dos alunos
que dizem alto e bom som e que defendem as ideias do partido de extrema-direita em Portugal, que eu recuso-me a dizer o nome e deixei de utilizar essa interjeição na língua corrente. Outros 45 a 50 são de uma ala muito progressista, digamos, entre aspas, porque progressista não tem nada, da iniciativa liberal. Ou seja, privado, privado, privado. O público não deve existir. Isto cobre-me cerca de 90% dos alunos. São cidadãos de pleno direito. Vão. São cidadãos de pleno direito que votam e que fazem escolhas. Portanto, quando nós nos rimos imenso e achamos que mas chegam lá, como eu costumo dizer também aos alunos, pelo menos no mundo ocidental, que neste momento vive uma crise, e uma crise ética, moral, cultural, mais do que económica ou financeira, nenhum ditador chegou ao poder por golpe de Estado. Eles foram eleitos por sufrágio direto e universal. Portanto, temos que ter muito cuidado com... E ter uma pedagogia... Não ter medo de dizer e de assumir as coisas. Ainda agora nos Açores, quando estive lá, fiquei estarrecida e a colega no final até me veio abraçar e disse: ainda bem que tu tiveste a coragem que eu não tive. Uma aluna que diz, o colega vai falar, porque ele é de direito, e foi falar dos direitos da comunidade LGBTQ e mais não sei o quê, e ela diz em alto e bom som: não é preciso, porque nós também, mulheres, não precisamos de mais direitos. Quer dizer, eu não estrafeguei a miúda porque acho que alguém me agarrou. Não sei se foi no plano físico ou se foi no plano espiritual. Portanto, nós virmos jovens de 18, 19, 20 anos com estas ideias, para mim é assustador. E não querem de todo fazer Erasmus. E não é uma questão financeira. Não é? Então, a maior parte deles não é uma questão financeira. A Universidade Católica Portuguesa não vai para lá. Não há propriamente grandes bolsas de estudo. Ou se tem dinheiro para pagar a propina, ou não se vai. E nem esses querem. Nem esses querem. Nem esses querem. Portanto, a situação é muito complicada. Mas continuamos no café. Muitíssimo obrigada a todos. Professora Isabel, foi um gosto tê-la aqui. Muito obrigada a todos vós e voltamos depois.